Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Antes de ler a palavra com vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para o título dessa palavra, dessa passagem. O título é O Poder de Jesus sobre a Doença e sobre a Morte. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse título antes da gente ler, porque eu já quero falar algo para vocês aqui. Tem duas palavras aqui, doença e morte, que quando a gente escuta, a primeira coisa que vem à nossa mente é algo que atinge o nosso físico, né? Um distúrbio físico, a morte do corpo. Só que não. Nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós enfrentamos em todas as áreas da nossa vida doenças. O que é doença? É falta de saúde. Se tem alguma área da nossa vida que não está bem, está com uma doença. Então, nós enfrentamos na nossa vida doenças e mortes, que não são físicas também. Então, área financeira. Às vezes a sua área financeira está doente. A sua área conjugal está doente. A sua área familiar está doente. A sua área profissional está doente. A sua mente está doente. E a gente sabe que toda doença, quando ela não entra com um tratamento adequado, ela vai evoluindo. E aí pode chegar um ponto em que isso ocorra a morte. Em que sentido? O fim de algo, um fim de um casamento, uma porta que se fecha, um relacionamento que você não consegue reatar na sua família, algo, algum sonho que você tinha que se engavetou. Então, a gente enfrenta doença e morte em várias áreas da nossa vida. Não é só físico. Então, vamos ler a passagem. Pode passar? Então, em Lucas 8, capítulo 8, versículo 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, e implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo de medo, e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curado. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e será curado. Até aqui. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Nós acabamos de ler uma história em que nós vemos que houve cura de duas pessoas. Só que a gente vê que houve a cura física. Só que Jesus fez muito mais do que curar o físico aqui. O que Jesus fez aqui foi restaurar, e nós vamos falar sobre isso, o interior. Jesus não só resolveu o que eles estavam querendo, eles chegaram com um problema para Jesus. Estou com esse problema. Jesus tratou. Mas o que Jesus fez na vida deles foi muito além. Jesus restaurou essas duas pessoas, esses dois personagens por completo. Jesus faz isso com a gente. A gente tem o costume de achar que o Senhor ele vai resolver os nossos problemas. Mas eu já falo para vocês, Jesus se importa sim com os nossos problemas. Mas o foco de Jesus não é os nossos problemas. O foco de Jesus somos nós.
Jesus quer nos ajudar a tratar os nossos problemas. Só que Jesus quer restauração completa. Não tem como se chegar a Jesus e só os problemas serem resolvidos. Com Jesus não é assim. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo é restaurado, tudo é renovado. Com Jesus é dessa forma. Então a gente vê que Jesus, ele estava sendo comprimido por uma multidão. E aí quem que vem falar com ele? Jairo. Gente, Jesus, só para vocês entenderem, ele estava libertando numa outra cidade. E aí ele entrou no barco e chegou nesse local em que já tinha uma multidão esperando por ele. Então a gente imagina, Jesus desceu de um barco. Então ele estava num espaço aberto. A gente imagina que pudesse ser uma praia. E para as pessoas estarem comprimindo ele, era porque era muita gente ali. Era muita gente. E aí quem que vem para ele? Jairo. Sabe, os evangelhos, eles não é tão comum a gente ver eles falarem o nome da pessoa e o cargo. Mas aqui a Bíblia faz questão de falar Jairo, dirigente da sinagoga. A Bíblia faz questão de nos salientar isso. Por quê? Porque é para a gente entender que esse homem, ele era um homem tido, visto como superior. Ele era um homem considerado importante. E aí eu fico lendo e eu fico meditando em como as coisas poderiam ter acontecido. Esse homem, ele era considerado importante. Então como que ele chegou? De cabeça erguida. Ele chegou pela frente. Provavelmente aquela multidão que estava comprimindo Jesus, estava vendo ele passar, olhava, é o chefe aí, abre espaço aí pro chefe. Aí ele chegou até Jesus e se prostrou. E se humilhou. E implorou para Jesus, cura da minha filhinha, porque ela está morrendo. Gente, esse homem, como um líder, como um chefe, a palavra não diz, mas a gente tem quase certeza que ele tinha condições. Ele tinha contatos. Esse homem, ele já tinha feito tudo que estava ao seu alcance para tratar a filha dele. A gente não precisa ler isso, a gente sabe. A gente, quando está tendo alguma coisa, alguém da nossa família, a gente não faz tudo que está ao nosso alcance. Imagina esse homem, que era sua única filhinha. Então, para esse homem, no meio de todas essas pessoas, se humilhar, essas pessoas viam ele como superior. Para esse homem se humilhar como ele se humilhou, é porque ele já tinha tentado de tudo. E a gente lendo, a gente acha que o foco aqui é Jesus ir curar a menina. A gente fala, nossa, a história, o desfecho da história, o clímax da história vai ser Jesus ir lá curar a menina. Porque esse é o problema dele que ele veio resolver. Só que antes de Jesus tocar no problema dele, Jesus tocou nele. Jairo achou que a resolução do seu problema, não, a minha filha, vamos lá. Só que Jesus quis tocar nele antes de tocar no problema. Jesus alcançou Jairo. Jairo achou que a cura estava demorando para chegar, mas não, já estava acontecendo. Sabe, às vezes a gente leva algum problema para o Senhor, alguma coisa para o Senhor, e às vezes a gente fica, nossa, mas está demorando, vamos Senhor, está demorando. A gente acha que nada está acontecendo, mas está. Porque muitas vezes o Senhor está tocando na gente antes de tocar lá. O Senhor está caminhando para resolver o que você tem para resolver. Só que o Senhor está tocando em você. Não é nada está acontecendo, coisas estão acontecendo sim. O Senhor, ele, como eu disse, tem restauração completa. Nesse momento que Jairo estava aqui, pensando, meu problema está lá, Jesus está assim, calma, estou tratando aqui, ó. Já começou essa cura aqui. Jesus faz assim conosco. Sabe, lendo isso aqui também, eu penso que às vezes, a gente fica chateado porque tem alguém do nosso lado que está passando por algo. E quando alguém do nosso lado é problemático, quando alguém do nosso lado está passando por vários problemas, por várias lutas, não tem como não atingir a gente, porque a gente está do lado e isso nos atinge. Só que o problema não é seu, o problema é da pessoa. Mas isso tira a sua paz, mas isso traz angústia. E aí às vezes você fica chateado, ai meu Deus, mas isso aqui nem era para eu estar esquentando a minha cabeça com isso. Mas isso está tirando a minha paz.
Mas eu pergunto para vocês, será que Jesus não está permitindo que isso te alcance também? Será que a ideia de Jesus não é que isso te alcance? Que não é que isso tire sim um pouco a sua paz? Sabe por quê? Porque às vezes o que Jesus tem para fazer na vida daquela pessoa, Jesus quer alcançar também. Às vezes o milagre, a bênção, a transformação, a restauração que Jesus vai trazer para a vida dessa pessoa que está do seu lado, Jesus fala, quero que alcance você também. Então Jesus permite que você esteja junto também. Muitas vezes é permissão do Senhor. Ok, então seguindo com a palavra, eles estavam caminhando rumo à casa de Jairo, porque a sua filha estava doente. E aí, o que acontece no meio do caminho? Enquanto eles estavam caminhando, vem uma mulher, e Jairo com pressa. E aí veio uma mulher, e essa mulher, a palavra diz que ela veio tentar vir até Jesus despercebida. Essa mulher, ela veio bem quietinha. Percebam que foi totalmente diferente do que Jairo. Jairo veio assim, ó, cabeça erguida, superior, chefe da sinagoga. Pessoas, de repente, abrindo espaço para ele. Essa mulher, não. Essa mulher, a palavra diz que ela sofria hemorragia há 12 anos. Só para vocês entenderem. Meu Deus, gente, se a gente sofre um negócio desse por 10 dias, a gente está morrendo. Vocês sabem, né? A gente está morrendo. Não foram 10 dias, foram 12 anos. Para vocês entenderem o quanto isso era forte aqui nessa época, essa época aqui eles viviam debaixo da lei. E debaixo da lei do Antigo Testamento, o que a lei falava sobre isso? Lá em Levíticos 15, 19, fala que toda mulher, quando está no período, quando está sangrando, quando está menstruada, ela é considerada impura. E ela seria no mínimo 7 dias impura, até o seu sangramento cessar. E todos que tocassem nela eram impuros também. Gente, essa mulher, ela era considerada impura por 12 anos. Essa mulher não sabia o que era um toque por 12 anos. Ela se sentia o lixo da sociedade por 12 anos. Então, ela tenta passar por despercebida. Ela tenta chegar e na sua mente, se eu somente tocar na veste, eu serei curada. E acontece isso. Ela tocou na veste e ela foi curada. Só que aí ela tenta ir embora. Ela falou, não, já senti que fui curada, quero ficar quieta na minha. Ela não queria chamar a atenção. Mas com Jesus, não é assim. Porque Jesus tem restauração por completo. Com Jesus não é assim. Não é só, resolve o meu problema. Se chegou para Jesus, querido, Jesus quer tratar tudo. Cada área Jesus quer tratar. Essa mulher, ela era rejeitada por 12 anos. E aí, quando ela toca nas vestes de Jesus, aí Jesus fala, quem tocou em mim? Gente, claro que Jesus sabia quem tocou nele, pelo amor de Deus, era Jesus. Ele sabia quem tocou nele. Só que ele fala, quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Por quê? Era o tratamento aqui dela. Ah, filha, você foi tratada do seu corpo? Agora eu quero tratar o que você não pediu para eu tratar. Então, Jesus fica, quem tocou em mim? Porque o fato dela ir se apresentar para as pessoas e falar, fui eu, e se explicar, levantar a sua cabeça, era um tratamento para a rejeição que ela estava sofrendo há 12 anos. E Jesus fez questão de falar para ela, na frente de todas as pessoas, você está curada, vá em paz. Isso foi um tratamento que ela não pediu. E o Senhor faz isso na nossa vida. O Senhor trata com tudo aquilo que a gente nem imagina, mas que tem aqui dentro. Tudo que às vezes há anos você passou e está engavetado, na hora que você se chega para o Senhor, tem coisa engavetada aqui, vamos desengavetar. Com o Senhor é assim e não tem jeito. Outra coisa que eu quero que vocês notem nessa história é que essas duas pessoas, elas chegaram para Jesus com pensamentos bem diferentes. Jairo, quando Jairo chegou a Jesus,
Jairo falou o que para Jesus? Jairo falou: Senhor, vá até a minha casa, toca na minha filha, porque ela está doente. Ah, olá, olá! Não vai passar despercebido. Bom dia. E aí, Jairo faz o quê? Jairo implora: eu quero que o Senhor vá na minha casa e toque na minha filha, porque ela está doente. Jairo cria em Jesus. Jairo acreditava no poder de Jesus. Mas a fé de Jairo estava baseada no quê? Que que Jesus precisava ir, entrar na sua casa e tocar. Essa era a fé. Jesus respeitou a fé de Jairo, porque Jesus respeita a nossa fé. Agora você imagina, Jesus poderia ter falado para Jairo: ô Jairo, que isso? Eu sou Jesus. Se eu lançar uma palavra, a sua filha cura agora, eu não preciso ir lá. Jairo, eu sou Jesus, eu tenho poder para isso. Jesus não faz isso. Sabe por que Jesus não faz isso? Porque Jesus respeita a nossa fé. Tudo bem, Jairo, se a sua fé diz que eu tenho que ir, tocar na sua filha, entrar na sua casa, eu vou respeitar a sua fé. E foi dessa forma. E houve cura através dessa forma. Porém, a gente vê a história da mulher. Qual que era a fé da mulher? Se eu chegar e apenas tocar no manto, eu serei curada. E o que aconteceu? Conforme a fé que ela tinha. Jesus poderia muito bem ter curado ela de outra forma. Jesus poderia ter pego nela e falado: filha, vem cá, você não é tocada há 12 anos. Vem cá, eu vou te dar um cheiro, vou te dar um chamego. Eu te dou um abraço, filha. E curado ela. Mas não. Porque a sua fé era o quê? Que se ela tocasse o manto, ela ficaria curada. E aconteceu conforme a sua fé. Então, o Senhor, Ele respeita a nossa fé. Cada um tem o seu nível de fé. O que Ele nos fala? Tenham mais fé, porque é bom ter mais fé. Mas Ele respeita a nossa fé. Só que nós vimos que o poder, isso já está no início da mensagem que nós falamos, o poder para curar doenças, para tratar morte, para tratar todas as coisas na nossa vida, é só de Jesus. Não existe poder em nós mesmos. Nada nós podemos fazer. Tudo é Jesus. O poder é só dele. Certo? Porém, contudo, todavia, a nossa fé, ela tem influência sobre como as coisas desenrolam na nossa vida. A nossa fé, ela tem sim essa influência. Então, muitas coisas que estão desenrolando na sua vida têm a ver com a sua fé. O poder é de Jesus, o poder vem de Jesus, sim. Mas muita coisa depende da sua fé, do seu nível de fé. E Jesus vai respeitar o seu nível de fé. E as coisas vão se desenrolar conforme o seu nível de fé. A gente tem mania de ficar limitando o que Jesus pode fazer. A gente tem essa mania, sabe? Não sei se vocês já perceberam, às vezes a gente olha uma situação e a gente fala: não, aqui não, Jesus, aqui o Senhor vai restaurar, Senhor, eu creio. Aqui o Senhor vai restaurar. E aí a gente olha uma outra situação, isso aí não tem jeito não. Isso aí não tem jeito não, isso aí já era. A gente fica limitando o que Jesus pode fazer. Eu vejo muito isso em relação à transformação de pessoas. Porque todo mundo aqui conhece uma pessoa que é difícil. Todo mundo, gente, conhece uma pessoa que, meu Deus do céu, que você fala, essa pessoa, meu Deus, não sei não se muda. Todo mundo conhece, sabe? E é difícil a gente acreditar. É difícil a gente acreditar que essa pessoa ela vai mudar. É difícil. E sabe, às vezes a gente fica, não, a pessoa não vai mudar, porque para a pessoa mudar, ela tem que querer. Ela tem que querer, tem que ser da vontade dela, daí a mudança vem. Gente, o nosso Jesus é criativo. O nosso Senhor, Ele pode criar situações para que ela queira mudar. Para que ela queira mudar. Eu tenho até medo de falar isso, porque as situações que o Senhor cria para trazer alguns filhos é difícil. Às vezes aperta, mas o nosso Jesus, Ele é criativo para criar situações para que pessoas queiram mudar sim, queiram abrir uma brechinha. Opa, apertou aqui, acho que eu vou abrir uma brechinha.
Fique tranquilo, o nosso Senhor, Ele é criativo. É Ele que tem o poder para todas as coisas. Quando eu falo fé, e a gente já está caminhando rumo ao final, só quero salientar isso aqui que eu acho importante. Quando a gente fala de fé, gente, não é fé de que tudo que você quer vai acontecer. Não é esse tipo de fé. Quando nós falamos de fé, eu estou falando de fé nele, em Jesus. Que tipo de fé? Jesus, eu sei que o Senhor tem poder sobre isso. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E o mais importante, Jesus, eu sei que tudo vai acontecer conforme a tua vontade. Esse tipo de fé. Sabe por que eu falo isso? Não é errado, gente, a gente crer que as coisas vão acontecer conforme a gente quer. Não é que seja errado. Eu não quero que tal coisa aconteça. E eu creio que não vai acontecer. Ou o contrário, eu quero entrar por essa porta e eu creio que vai dar certo. Não é que seja errado você ter essa fé. Só que você pode se decepcionar. E a gente se decepciona. E tem muita gente que se decepciona com o próprio Deus por não receber o que esperava. Então, esse tipo de fé, que é a fé nas suas vontades, que as suas vontades vão acontecer, eu acho perigoso, porque você sempre vai se machucar. Pode ser que às vezes aconteça realmente o que você está no seu coração, se estiver no coração dele também. Porque o Senhor vai fazer conforme a vontade dele. Então, por isso que a nossa fé tem que ser voltada a ele, porque senão a gente vai se decepcionar. Então, a gente vê, voltando para a história, que Jesus estava caminhando com Jairo, e aí houve essa mulher, houve uma interrupção. Opa, estavam caminhando, alguém tocou em Jesus, e aí houve o diálogo. Daí a mulher se apresentou e explicou a sua história, e nisso Jesus está falando, minha filha, não, a sua fé te curou. Então está tendo essa interrupção, e Jairo aqui. Meu Deus, minha filha. De repente, no meio dessa história, quem que aparece? Uma pessoa. Essa pessoa chega para Jairo e fala o quê? Jairo, já morreu. Vamos embora, Jairo. Deixa, nem incomode mais o mestre. Nem fale mais com Jesus sobre isso, porque, já era. Já morreu. O pior já aconteceu. Gente, Jairo, ele estava caminhando com Jesus. Jairo se prostrou a Jesus. Jairo estava caminhando com Jesus. O foco de Jairo estava em quem? Em Jesus. Eu imagino que tinha tanta gente que Jairo estava andando para mostrar o caminho da casa, que eu sou meio louquita, eu fico imaginando como que foi a cena. E aí eu imagino que ele estava andando, e aí ele ficava assim, meu Deus, Jesus está me seguindo mesmo? É por aqui, é por aqui. E Jesus indo com ele. Então, o foco dele estava em Jesus. E aí quando Jesus parou para falar com essa mulher, Jairo parou também, porque Jairo estava com foco em Jesus. Aí, de repente, vem essa circunstância em que ele tira o foco de Jesus e olha para outra pessoa falando, acabou, esqueça. E a gente passa por isso. A gente passa por isso também. Só que o que eu acho mais lindo é que nesse momento em que a pessoa faz com que Jairo pare de olhar para Jesus e olhe para ela e fala, acabou, esqueça, Jesus rapidamente pega Jairo e fala, Jairo, foco em mim. Ei, tô andando do seu lado. Ei, a gente tá caminhando junto. Jairo, foco aqui, você tava olhando para mim. E aí o que Jesus fala para Jairo? Não tenha medo. Então, somente creia que tudo vai dar certo. Então, a gente passa isso também, sabe? Porque a gente bate na nossa porta, né? Na nossa porta, bate aqui na gente a nossa realidade. Você está endividado, você nunca vai conquistar isso. A porta não se abre, a cura não chega, a transformação não chega, não vai ter restauração, isso é impossível, não vai dar certo. Então fica batendo a circunstância, fica batendo a realidade, e aí a gente tira o foco de Jesus e coloca o foco nessas circunstâncias. E aí a nossa fé vai lá embaixo. Mas eu imagino Jesus fazendo exatamente isso com a gente todo dia. Ei, foco aqui. Ei, a gente está andando juntos. Ei, aqui olha para mim, o foco sou eu.
enquanto a gente estiver olhando para Jesus, enquanto o nosso foco não for o problema, mas for Jesus, nós sempre estaremos com a voz de Jesus aqui, ó, não tenha medo, tão somente creia que vai dar certo, mas foco no Senhor e não foco nos problemas. Então, para finalizar, a gente viu que o X da questão é Jesus, sabe? A gente viu a história dessas duas pessoas e a gente viu que cada uma chegou para Jesus de uma forma. Uma chegou para Jesus olhando para cima, fazendo barulho, chamando atenção. A outra chegou para Jesus se sentindo o pior dos seres, se sentindo indigna, se sentindo impura, com a cabeça baixa, em silêncio. Mas não importa. Uma chegou com a fé desse tamanho, o outro chegou com a fé um pouco menor. Mas não importa. O importante foi que eles chegaram para Jesus. Então não importa como você vai se chegar para Jesus. Não importa se a sua fé está enorme. Não importa se a sua fé está pequena. Não importa se você está se sentindo sujo, impuro, indigno, pecador. Ou se você está se sentindo superior. Não importa. Porque o importante é embicar em Jesus. Chegou em Jesus, o negócio está feito. Aí, ó, aquele pau na restauração. Porque Jesus não vai tratar só seu problema, não. Jesus vai querer restaurar por completo. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vai fazer uma oração. Depois a gente vai levantar um louvor e um clamor. Amém. Coloquem em pé nesse momento. Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra. Senhor, nós somos tão pequenos, nós somos tão medrosos, nós somos tão tementes, Senhor, há tantas coisas. Senhor, as circunstâncias batem, o medo chega, a insegurança chega, Senhor. Nós não vemos o agir do Senhor logo, nós estamos com pressa. Mas, Senhor, nós temos que crer. E essa palavra veio para encher o nosso coração de esperança de que o Senhor caminha conosco. Não importa como nós estamos, não importa a nossa situação, o Senhor está conosco. E assim como a sua palavra diz, o Senhor nos diz essa manhã, não tenha medo, tão somente creia que tudo vai dar certo. Vai dar certo como? Conforme a nossa vontade? Não, conforme a vontade que é perfeita, a vontade que vem do Senhor. Senhor, nos ajude a ter fé, nos ajude a crer. Nos ajude, Senhor, a não tirar o foco daquilo que realmente importa, tirar o foco do Senhor. Porque o Senhor está conosco e se o Senhor está conosco, o Senhor é quem nos sustenta. Senhor, é tão difícil, tem lutas que são tão difíceis. Tem obstáculos, Senhor, que doem. Tem coisas dentro da gente que estão aqui remoendo, que a gente nem sabe, a gente nem entende o que se passa aqui dentro. Mas o Senhor está na nossa vida e o Senhor quer restaurar por completo. Senhor, entregamos nas Tuas mãos todos os nossos problemas. Nos ajude a descansar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a olhar somente para Ti. Mas acima de tudo, Senhor, o Senhor tem liberdade para tratar tudo o que tem aqui dentro, que precisa ser tratado. Senhor, venha abrir os nossos olhos durante essa semana para que a gente venha enxergar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser renovado ou aquilo que precisa ser lançado fora. Para que a gente venha entender o caminho, para que a gente venha entender como esperar, para que a gente venha, Senhor, manter os olhos em Ti, firmes, confiantes, que nessa manhã, nesse momento de louvor, o Teu Santo Espírito enche esse lugar e que o Senhor venha renovar cada pessoa aqui. Que cada pessoa aqui venha tomar uma dose de ânimo, de força, de coragem para continuar em meio às batalhas, Senhor. Renova, Senhor, cada pessoa nesse local. Aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso e glorificado seja somente o Teu nome, Senhor. Amém.